nós vamos cortar aqui essa massa. Minha bancada tá limpa. Ó, eu vou ajustar aqui o nivelador. Nós vamos já deixar cortadinha essa massa. Ó. Olha só, que perfeição. Já vou deixar ela cortadinha para depois a gente montar o nosso bolo. O nivelador facilita a nossa vida, viu? Porque a gente consegue cortar ele com todos os discos no mesmo nível, sem nenhuma dificuldade. Mas, se você não tiver o nivelador, também pode cortar com a faca. No curso profissional, eu ensino também a como cortar com a faquinha de serra mesmo, que todo mundo tem em casa, sem dificuldades. Não vai deixar de fazer bolo porque não tem nivelador, né? Ó, essa casquinha aqui que fica em cima, a gente retira. Ó, já cortei elas tudo no mesmo nível. Recheios prontos, massa cortada. Agora nós vamos para a parte de montagem do nosso bolo. Vou pegar aqui um disco de massa e vou molhar um pouquinho esse disco. Eu fiz aqui uma calda de açúcar e eu vou simplesmente fazer um vai e vem nessa massa, ó. Um vai e vem nessa massa. Desse jeito, vou virar a bailarina e vou fazer de novo, molhando no mesmo lugar, como se fosse um xadrezinho, olha. Só isso, eu não vou molhar mais do que 2 vezes no mesmo lugar. Essa massa, ela absorve muito bem a umidade, ó. Super molhadinha. E se eu molhar demais, ela vai encharcar. Então, eu vou colocar só um pouquinho mesmo, não vou molhar mais do que 2 vezes no mesmo lugar. Vou pegar o meu recheio de coco queimado, já deixei aqui na manga preparadinho. E vou fazer um círculo aqui em volta da minha massa, ó, desse jeito. Vou arrumar aqui o recheio. Vou fazer em todo o interior do disco. Desse jeito. Feito isso, agora eu vou vir com uma camada de caramelo salgado. Que recheio maravilhoso. Ó, fiz a primeira, em volta, depois eu só vou preenchendo o meio. Desse jeitinho. Nessa hora, eu vou pegar o meu acetato e vou medir aqui a volta do meu bolo e vou envolver ele com acetato, porque ele facilita aqui a nossa montagem e a estruturação do nosso bolo. Deixa eu pegar uma tesoura e a gente já vai medir aqui em volta qual é o tamanho, ó, do acetato do disco. E eu vou cortar o meu acetato do tamanho do meu disco. Desse jeitinho. Medir. Se eu colocar ele desse jeito aqui, a ponta onde enrola, né, que ela já veio no rolinho enrolada, essa pontinha, ela vai acabar estragando, né, o nosso bolo aqui, vai ficar marca. Então, eu vou fazer ao contrário. Ao invés de eu colocar assim como ela vem enrolada, eu vou colocar o acetato ao contrário. Porque assim, olha, no ponto de encontro dela aqui, ela já não vai querer entrar pra dentro e machucar ali o nosso bolo. Então, nessa hora, eu só vou ajeitar aqui o acetato. Ó. A luva é ruim de fazer. Ó, é só ajeitar aqui o acetato e colocar uma fitinha cola. Desse jeitinho. Vou colocar uma em cima, uma embaixo e uma em cima. Pra prender muito bem. Feito isso, agora eu vou repetir o processo. Vou pegar mais um disco de massa, colocar aqui. E agora,
a calda novamente. Vou fazer um zigue-zague, viro e vou fazer um zigue-zague novamente, molhando somente 2 vezes o mesmo lugar, não mais que isso. Agora vamos lá, meu recheio de coco queimado. Vou fazer aqui uma camada. Desse recheio maravilhoso. Uma camada de recheio de coco queimado. E uma camada do caramelo salgado. Você pode também montar a mão livre. A mão livre que eu falo é sem colocar o acetato em volta. Só que com o acetato você tem muito mais segurança também de montar, né? O recheio certinho, ó, sabe que não vai vazar e ele fica muito mais estruturado. Depois que a gente retira, né? Depois que ele passa pelo tempo de descanso que precisa passar, depois a gente retira o acetato, ele fica muito mais firminho, tá? Então agora eu vou repetir aqui o processo, vou colocar mais um disco de massa, ó. Esse acetato que eu tô usando, ele é de 15 centímetros de altura, tá? E eu vou pegar um paninho. Esses paninhos são de cozinha descartáveis, que eu tô vendo que tá fazendo sujeira aqui, ó. Eu vou só limpar, colocar esse paninho aqui em cima. Vamos lá. Eu não vou molhar essa massa mais do que 2 vezes no mesmo lugar, tá bom? Mesmo processo novamente, vou colocar o recheio de coco queimado embaixo e o de caramelo salgado em cima, ó. Fazer uma caminha com recheio de coco. E agora um de caramelo salgado. E agora mais um disco de massa. Vou molhar novamente, somente 2 vezes no mesmo lugar, não mais que isso. E eu vou colocar aqui o restinho do meu recheio de coco e vou abastecer a minha manga de confeitar com recheio de caramelo salgado, que já acabou ali na manga. Ó. Vou finalizar esse recheio aqui dessa manga de confeitar. Vou dar uma ajeitadinha. Desse jeito. E vou abastecer a minha manga de confeitar de caramelo salgado. Manga abastecida, agora eu vou simplesmente colocar a última camada de recheio, que é o de caramelo salgado. Então, agora eu vou colocar a última camada de massa. Esse acetato aqui, ele tem 15 centímetros de altura, tá? E nosso bolo, nós fizemos, né, o disco na forma de 14 centímetros de diâmetro. Então, eu vou molhar também novamente aqui em cima, ó. Somente 2 vezes no mesmo lugar, apenas, não mais que isso. Lembrando também que eu estou molhando 2 vezes no mesmo lugar por conta da espessura da minha massa. Se eu trabalhar com uma massa mais fininha, eu vou molhar somente uma vez, tá bom? Senão ela encharca demais. A nossa massa, ela sim pode ficar molhadinha, essa massa chiffon, que ela absorve bem a umidade, mas ela não pode ficar encharcada, tá? Então pronto, nosso bolo já está montado. Olha só que perfeição que ele ficou. Eu vou tirar essas coisas daqui. Olha só que perfeição que ele ficou. Agora, eu vou pegar um plástico filme
E vou envolver aqui sobre o meu bolo para colocarmos esse bolo na geladeira. Olha só que perfeição de bolo. Agora vocês imaginem esse bolo aqui com a cobertura de buttercream de caramelo. Tem coisa melhor que isso? Se tem, eu desconheço. Bolo montadinho, estruturado, só assim já tá lindo, né? A estrutura dele interna. Imagina depois de decorado.